Olá, amigos. Neste último domingo do mês de setembro, no Brasil, se celebra o Dia da Bíblia. A palavra de Deus, que é muito mais do que um livro, é um conjunto de livros, uma biblioteca. E como nós sabemos, a Bíblia, a nossa Sagrada Escritura, está radicada na Sagrada Escritura hebraica. E nós vamos iniciar um pouco falando sobre a palavra de Deus, começando justamente das Escrituras hebraicas. Bem, a escritura hebraica, os judeus dividem a escritura hebraica, a sua Bíblia, que para nós corresponde ao Antigo Testamento, em três partes, que eles chamam de Torá, Profetas e os Escritos. E o nome abreviado, que eles dão a esse conjunto de livros é Tanakh, que são as iniciais para os nomes hebraicos desses livros. Então, Tá, que corresponde à Torá, Na, que corresponde ao Nebiim, os profetas, e Ka, Tanakh, que corresponde aos Ketubim, os escritos. Então, desses três conjuntos de livros, comecemos então a entender um pouco a Torá. A Torá retrata, então, ou narra a história, a origem da humanidade, desde Adão até Noé, e também narra a história do povo de Israel, desde Abraão até Moisés, os Ketubim, ou melhor, os Nebiim, os escritos proféticos. Eles dividem esses escritos em dois, os chamados escritos, os profetas anteriores, que para nós correspondem aos livros históricos, que vão de Josué até 2 Reis, e os profetas posteriores, que correspondem para nós os profetas, propriamente ditos. E depois o terceiro conjunto, o Ketubim, os escritos, que corresponde então aos outros livros, onde ali encontraremos os livros sapienciais, salmos, e encontraremos também ali os livros mais lendários, como Ruth. Muito bem. E a lista, então, do Antigo Testamento é composta por 39 livros, a lista hebraica do Antigo Testamento. E essa lista ela foi definida no chamado Concílio de Jamnia, mais ou menos entre os anos 90 e 100, ali depois de Cristo. Então, naquele concílio, os hebreus, os judeus, definiram que os livros que eles considerariam que foram considerados como inspirados, seriam sobretudo aqueles livros que foram escritos em hebraico. Mas as escrituras hebraicas, elas não se limitam somente a esses 39 livros, porque a partir do final do século III a.C., alguns judeus de Alexandria, portanto, alguns judeus ali da parte grega, começaram a traduzir esse Antigo Testamento hebraico para o grego, uma vez que ali na Alexandria, as comunidades egípcias já não entendiam mais o hebraico e não conheciam também o aramaico, que era a língua que falada na região do povo ali de Israel. Então, a tradução, começou-se a traduzir os textos do Antigo Testamento do grego, do hebraico para o grego. E com essa tradução, alguns livros eles foram também ampliados, e outros livros que foram escritos diretamente em grego. Então, por exemplo, o livro de Daniel foi um pouco mais ampliado, existem algumas partes gregas deste livro. O livro também de Ruth, também que foi ampliado, e outros livros que foram escritos diretamente em grego, como, por exemplo, os livros de Tobias e Judite, os livros 1º e 2º de Macabeus, o livro de Eclesiástico, o livro de Sabedoria e Baruque. Então, esses 7 livros que foram depois escritos em grego. E, assim, a Bíblia
sobretudo utilizada pelos judeus da diáspora, aqueles judeus fora de Jerusalém, era composta por esses livros em hebraico, os 39, com mais esses 7 livros em grego. E esses livros foram também aqueles utilizados pelos cristãos, pelas primeiras comunidades cristãs. E assim, o Antigo Testamento ficou composto para também nós cristãos com esses 46 livros, aqueles escritos em hebraico e aqueles escritos em grego. E a partir então do século XVI, depois de Cristo, esses livros, esses outros 7 livros que compuseram a Bíblia do Antigo Testamento, eles foram chamados de deuterocanônicos, porque eles foram acrescentados em um segundo momento, né, compondo assim essa lista dos livros sagrados, dos livros inspirados. E também no século XVI, quando começou a surgir também o protestantismo, os protestantes não aceitaram esses outros 7 livros como sendo inspirados, porque para eles consideraram somente os livros escritos em hebraico, né, chamada de a verdade hebraica, ou seja, aqueles 39 livros. Então, no Antigo Testamento das igrejas evangélicas, também nós não veremos esses outros 7 livros que foram escritos em grego. Muito bem, então a nossa Bíblia, que nós temos hoje em nossas mãos, é, portanto, composta dos 46 livros do Antigo Testamento e os 27 livros do Novo Testamento. Então, que nós temos os Evangelhos, nós temos depois os Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo, algumas destinadas a comunidades, outras destinadas a pessoas individuais. Temos o livro de Hebreus, que é uma carta ali também muito teológica, não é? Que antes se pensava que a autoria era de Paulo, mas hoje não se sabe de fato. Os estudiosos depois chegaram à definição de que não era um escrito de Paulo. E depois as cartas, chamadas cartas católicas, cartas de Pedro, Judas, e as cartas joaninas, e o Novo Testamento terminado então com o livro do Apocalipse. No que se refere à divisão em capítulos, essa divisão foi feita no século XIII, né, por um arcebispo católico, e a divisão em versículos se deu também no século XVI, né, por um autor chamado Robert Estienne. Então, assim nós temos a nossa Bíblia, que se encontra também nas nossas mãos e que hoje nós podemos ler a palavra de Deus, a Bíblia que é para nós, que regula a nossa fé e que nela nós encontramos a vontade, né, de Deus para cada um de nós. Então, que nós possamos fazer o uso da palavra de Deus, que deixemos que ela possa também nos alimentar, né, na nossa vida, nos alimentar na nossa caminhada e deixar que ela seja para nós aquilo que ela de fato é, como nos diz São Paulo. Não é palavra humana, mas uma palavra de Deus. Palavra humana porque foi escrita, mas de Deus porque foi inspirada, né? Então a palavra de Deus para nós, que nos diz aquilo que nós devemos fazer no nosso dia a dia, né? A vontade de Deus para nós. Deus abençoe.